pode esperar um pouquinho, só vamos dar aqui as boas-vindas. Boa tarde a todos, que vamos iniciar mais um Acompanhe Soft Sul. Um evento hoje com a parceria da BVK Advogados. Hoje vamos tratar de um assunto bem importante, que é como um bom contrato pode trazer segurança ao teu negócio, né? Um assunto que é muito importante, que gera bastante discussão aí, toda vez que fazemos alguma reunião com os nossos associados, né? Tenho certeza que vai ser um evento bem interessante. Hoje, as nossas palestrantes, a Angeline Kremer Grando e a Daniela Foiato Michel, que já estão aqui conosco e vão falar para nós, né, sobre esse tema tão importante. A gente pede para todos que deixem as câmeras e os microfones fechados durante a apresentação delas e que em qualquer momento vocês podem colocar perguntas no chat ali que a gente vai acompanhando e ao final as doutoras respondem para vocês as dúvidas. Vocês também podem entrar no final, abrir o microfone, quiserem fazer as perguntas diretamente, fiquem bem à vontade. O evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado depois no canal da SoftSul, que eu vou colocar ali o endereço no site. Sejam todos bem-vindos e, Daniela, a palavra está com você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, a gente, em nome do BVK, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui hoje e também agradecer a SoftSul, né, pela parceria e por estar disponibilizando esse espaço para nós fazermos essas lives mensais, né, que trazem temas tão importantes a todas as empresas e a todos os empresários. Eu sou a Daniela, eu sou advogada civil aqui do BVK Advogados. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contratos, né? Como um bom contrato pode trazer segurança para o teu negócio. Porque de nada adianta, né, as partes fazerem uma super negociação prévia, né, acertarem todos os detalhes do contrato, mas não formalizarem tudo isso em um documento. Esse documento ele vai reger esse negócio e ele vai ser fundamental para tentar minimizar todos os eventuais riscos, todos os eventuais danos que as empresas podem correr, né, em caso de descumprimento de eventual cláusula. Então, aqui a gente vai trazer para vocês um pouquinho, uma pincelada de algumas cláusulas que nós consideramos como importantes, né, para justamente dar segurança a essa negociação, a esse contrato. E agora a minha colega Angeline, então, vai iniciar. Eu vou pedir, então, para te espelhar, por gentileza, o material. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Angeline. Como a doutora Daniela falou, contratos são fundamentais para qualquer tipo de negócio, né? E eu trago para vocês, para a gente avançar na nossa conversa, para a gente avançar em cláusulas que são essenciais para um contrato, é bastante importante que vocês compreendam uma divisão que existe no direito, que é a divisão entre a responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual. Responsabilidade civil, gente, é a responsabilidade, é o dever de reparação, de arcar com perdas e danos, tá? Mas ela se divide em duas. A responsabilidade civil extracontratual é aquela que, quando, por exemplo, um dano moral, eu vou falar para a doutora Daniela determinadas palavras de baixo calão, vou trazer um vexame, né, ofensas a ela, e para que eu tenha reconhecido o dever de indenizar, o dever da responsabilização, eu vou precisar contar essa história para o juiz. Eu vou precisar provar a culpa da Daniela sobre os danos que eu eventualmente sofrer. Essa é a responsabilidade civil extracontratual. Agora entendam o quão importante é um contrato, porque a responsabilidade civil contratual, eu não preciso fazer prova da culpa da Daniela, eu não preciso contar uma história para o juiz para demonstrar que existe um ilícito indenizável. Na responsabilidade civil contratual, tão somente se a pessoa não cumpriu com aquilo que está escrito no contrato, ela vai ter responsabilidade.
Então, isso, juridicamente falando, um contrato é uma prova que facilita e muito, né, uma boa defesa, né, alcançar os nossos objetivos. Então, essa divisão na cabeça de vocês é bastante importante para vocês entenderem quando a gente diz é fundamental ter um contrato. E mais do que ter um contrato, é fundamental ter um bom contrato, tá? Vou passar então agora a palavra para a doutora Daniela para ela trazer alguns exemplos dessas cláusulas que fazem não só ser um contrato, mas sim ser um bom contrato. Um contrato que vai ajudar o jurídico e vai delimitar exatamente quais são os riscos da empresa e as teses de defesa, né, as argumentações que a gente pode, né, utilizar para conseguir maximizar os nossos ganhos. Pessoal, um dos pontos mais importantes de um bom contrato são estabelecer de forma muito clara quais são as obrigações de ambas as partes, né? Porque num contrato bilateral, ambas as partes vão ter obrigações e é muito importante que isso esteja muito bem especificado, né? Porque especialmente caso seja alegado algum descumprimento, caso seja necessário discutir esse contrato judicialmente, seja tudo ali muito bem estabelecido, né? Porque até que a empresa tenha meios de se defender ou de minorar eventuais prejuízos. Então, uma das cláusulas que a gente trouxe aqui são as cláusulas excludentes da responsabilidade. Vou trazer um exemplo aqui para vocês, por exemplo, num contrato de licenciamento de software, né? A parte contratada, a pessoa que vai desenvolver esse software, ela vai ter uma série de obrigações, né, de assegurar que ele funcione da melhor forma, né, que ele atenda aquelas funcionalidades que foram negociadas entre as partes. Mas essa parte contratada, além das responsabilidades que ela vai ter, a parte contratante também vai ter as suas responsabilidades. Por exemplo, nesse caso do software, né, é possível ele estabelecer que essa parte contratante ela vai ter que efetuar backups mensais ou semanais, que ela vai ter que contratar o software X e Y para assegurar que esse objeto da contratação funcione perfeitamente. Ela vai ter que obter as licenças desses outros softwares para que eles também possam contribuir para o pleno funcionamento do objeto dessa contratação. E se ela não cumprir essas obrigações que cabem a ela no contrato, como que ela vai poder exigir, né, que a parte contratada, no caso, cumpra também com essas obrigações se ela também tem várias e ela não cumpriu? Então, isso é muito importante, trazer essas cláusulas excludentes da responsabilidade. Olha, tu não vai poder me cobrar uma indenização se tu não cumpriu com a tua parte, se tu não fez os backups mensais, se tu não contratou uma equipe técnica especializada para lidar com esse software, se tu não fez todas essas medidas prévias que foram acertadas entre as partes, tu não vai poder me cobrar uma indenização. Então, é muito importante trazer expressamente essa cláusula excludente da responsabilidade, tá? Também é importante, da mesma forma, uma cláusula limitadora da responsabilidade. Nesse caso aqui, essa cláusula ela vai trazer um valor máximo de indenização que vai ser poder cobrado pela outra parte, caso, né, ocorram danos decorrentes do descumprimento desse contrato. Por exemplo, né, é feita uma contratação aí com um valor total de R$200 mil, né? E, por exemplo, dessa contratação do software, ele não funciona adequadamente. Essa outra parte tem uma série de danos, lucros cessantes, né? Vamos supor aí, ela queira cobrar lucros cessantes de R$100 mil. Mas esse contrato tem uma cláusula limitadora de indenização, de responsabilidade, que diz que a indenização vai ser limitada ao máximo de R$20 mil, né? Por exemplo. Então, isso vai ser muito importante porque a empresa ela já vai saber qual é o risco financeiro, ela vai saber que, né, caso ocorra algum dano realmente, ela vai ter essa indenização limitada a R$20 mil. Então, isso traz uma maior previsibilidade, né, para ambas as partes, traz uma maior segurança, porque esses riscos do contrato, muitas vezes, eles são imprevisíveis, a gente não consegue prever todos os riscos no momento da contratação. Então, tu trazer uma simples cláusula de limitação da responsabilidade, uma limitação da indenização, já vai te evitar uma super dor de cabeça futura e tu tem que ficar discutindo um dano aí de R$100 mil, né? Então, essa previsão, ela é muito importante. Uma coisa que eu queria trazer para vocês. Hoje a gente não tem uma lei que regule
especialmente como que vai ser tratada essa cláusula, né? Quais são os limites dessa cláusula de limitação da responsabilidade. Mas o que deve ser observado, tá? Que essa cláusula não viole nenhuma norma de ordem pública, que ela não seja imposta unilateralmente, somente por uma das partes, e também que ela não seja desproporcional ao valor do contrato. Sobre essa questão da violação da norma de ordem pública, tá? Vocês fazem contratos geralmente com outras empresas, né? São contratos empresariais. Mas o que pode acontecer, que em havendo descumprimento, é que essa outra parte ela entenda que né, entre judicialmente e entenda, não, tem que ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Eu sou consumidor nessa relação, eu adquiri um produto ou serviço e deve ser aplicado as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Aí vocês devem estar se perguntando, bom, mas esse é um contrato empresarial, como que vai ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor? Tem um entendimento que diz que, embora essa empresa não seja destinatária final desse produto ou serviço, porque ela vai aplicar, por exemplo, no caso do software, ela vai aplicar no desenvolvimento da atividade empresarial dela, ela vai oferir lucro com esse software, né? Como que ela vai ser consumidora final? Existe um entendimento que diz que, embora né, ela não seja propriamente consumidora final, ela tem uma vulnerabilidade técnica com a outra parte, né? Uma grande empresa que atende aí, né, clientes super grandes, que faz contratos de valores muito altos, ela tem uma capacidade técnica, um conhecimento técnico nessa matéria muito maior que essa outra empresa que está contratando. Então, existem decisões, sim, dos tribunais que aplicam no Código de Defesa do Consumidor. E por que eu expliquei tudo isso? Bom, no Código de Defesa do Consumidor diz que essas cláusulas que atenuem, né, ou limitem a responsabilidade do fornecedor por eventuais danos, elas são nulas, né? Então, vamos supor que a gente faça aí toda essa contratação, vocês façam um super investimento, estabeleçam essa cláusula de limitação de responsabilidade, né, entendendo que vocês estariam assegurados com isso, e aí, né, discutir judicialmente, o juiz entenda, não, tem que ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e essa disposição é nula. Então, é muito importante avaliar e que vocês tenham conhecimento disso na hora da contratação, né, justamente para ter essa maior previsibilidade dos riscos e dos danos. Outra questão, muitos contratos são de adesão, são considerados de adesão, que é aquele em que uma das partes simplesmente impõe aquele contrato e a outra parte não tem a possibilidade de discutir as cláusulas, ela simplesmente pode aceitar ou não. Esse tipo de contrato, essas obrigações, nesses contratos de adesão, no caso, né, essas cláusulas de limitação da responsabilidade, de indenização, elas têm que vir sempre em destaque. Elas têm que estar em negrito, elas têm que estar sublinhadas. Por quê? Justamente para evitar que a parte tente, depois discutir judicialmente e diga que não tinha conhecimento, que era um contrato de adesão, que ela não pôde discutir nada do que estava escrito ali, que ela não tinha conhecimento da limitação dessa indenização. Então, é muito importante que esse tipo de cláusula, né, que traga que seja importante para nós, mas que traga alguma restrição no direito da outra parte, sempre venha em destaque, que ela seja muito transparente, que a informação seja muito clara para a outra parte, para evitar a discussão judicial da questão. E, por fim, é importante também que essa cláusula de limitação da indenização, ela seja proporcional ao valor total do contrato. Tá? Suponhamos que vocês fechem um contrato de 200 mil e queiram limitar essa indenização a R$1.000 ou a R$500.000, né? Estabelecer um valor máximo. Esses valores, eles são desproporcionais ao valor total da contratação, né? Deve haver essa análise do caso concreto, porque justamente para evitar que isso seja revisado judicialmente, né? Então, é importante que se fixe um valor conforme o caso concreto, que de fato ele não seja irrisório frente à contratação, para evitar realmente que isso seja declarado nulo no judiciário, que é o que a gente quer evitar, porque a gente quer ter o que? Justamente a previsibilidade quando a gente vai fazer um contrato. O contrato, isso importa para tudo isso que a gente está falando. O contrato, ele tem uma força psicológica entre as partes. Muitas pessoas não têm o conhecimento de que, por exemplo, essa cláusula de limitação de responsabilidade, ela pode ser declarada nula, ou que tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Muitas vezes, a gente, ainda ciente de que isso possa vir a ser revisado pelo judiciário,
a gente opta por colocar aquilo no nosso instrumento contratual. Por quê? Porque a parte, ao ler a lei entre as partes, né, as obrigações que regulam aquele negócio, ela vai falar, poxa, não, mas realmente essa cláusula existe, estava aqui, estava destacada. E ao ter isso no contrato, ela não vai chegar, né, a judicializar a questão. Então, esse efeito psicológico é muito importante. A gente coloca para vocês aquilo que possa vir a ser revisado pelo judiciário, mas isso não impede que seja colocado no documento, porque muitas vezes evita a discussão da questão. Uma outra cláusula que a gente tem alguns clientes do nicho e muitas vezes já aconteceu de quando a empresa envia o boleto da mensalidade, que isso acontece via sistema, né, de forma automática, acontece de esse boleto ser fraudado. Né? Tu envia um documento, mas infelizmente acaba chegando para o nosso cliente, né, um documento com alterações. E nesse caso, fica uma situação que eventualmente causa um estremecimento comercial. Por quê? O nosso cliente, lá na ponta, vai pagar, né? Paguei a mensalidade, não conferiu o beneficiário, e acaba pagando errado. E daí, né? Eu posso cobrar essa pessoa? Pode. A gente costuma falar, quem paga mal, paga 2 vezes. Só que, qual é a situação? Eu vou cobrar esse cliente? Eu vou correr um risco de desfazer essa parceria? Existe por trás dessa questão uma espécie de milindre. Então, o contrato, ele também vem ser um resguardo para a empresa no sentido de, olha, aqui no nosso contrato, eu coloquei cláusulas preventivas em destaque, te pedindo, meu cliente, para que antes de tu efetuar um pagamento, que tu confira o beneficiário, os dados desse boleto, para evitar que tu recaia em uma fraude. E, infelizmente, por tu não ter observado as cláusulas desse contrato, é que tu pagou errado e eu não tenho como não te cobrar. Vocês entendem que isso muda o jogo, nos deixa inclusive mais confortáveis de fazer essa cobrança. E não só quanto a isso, essa questão dos boletos, não só dispor isso no nosso contrato, mas no próprio e-mail, no próprio programa que se envia essa cobrança, é interessante que contenha esse texto de alerta, esse texto preventivo, porque esse conjunto da obra, né, um contrato esclarecendo e mais um texto no e-mail relembrando, nos faz, eventualmente, se a pessoa cair em uma fraude e negar o pagamento para a empresa, nos faz poder cobrar isso judicialmente, dizendo: o meu cliente, infelizmente, teve culpa exclusiva pelo que aconteceu. Ele não foi preventivo, ele não tomou os cuidados necessários. Diferente seria se não constasse isso em um contrato e eu teria que argumentar com o juiz que a culpa foi só do meu cliente. Vocês, lembrando de novo, né, aquela questão da responsabilidade civil contratual, vocês entendem a facilitação jurídica e também comercial de exigir algumas obrigações? Então, essa questão também é uma dica bastante importante. Pessoal, além disso, cláusula de fidelidade, tá? É uma cláusula que muitas vezes é muito importante para vocês se assegurarem de que aquele investimento inicial que foi feito para o desenvolvimento de um produto ou de um serviço vai ser efetivamente remunerado. Hoje em dia, né, existem 2 tipos de contratos, por prazo determinado e por prazo indeterminado. O contrato por prazo determinado, como o próprio nome diz, né, ele vai ter um prazo específico de vigência, né? Vocês podem estabelecer 3, 4, 5 anos de vigência.
O contrato por prazo indeterminado, né, ele não vai ter essa data de limitação para o término dele, mas assim, geralmente o que está estabelecido nesses contratos por prazo indeterminado é que a parte que não tem mais o interesse de manter essa contratação pode notificar a outra parte, né, do seu desinteresse na manutenção do contrato, com um prazo de 30 dias, 60 dias de antecedência, né, então esse contrato fica rescindido. Nesses casos de prazo indeterminado, o que a gente tem que avaliar? Bom, às vezes a empresa que é a contratada, que vai desenvolver um produto ou serviço, ela tem todo um tempo, né, de investimento, todo um tempo que ela colocou ali para desenvolver um produto ou serviço que é personalizado para aquele cliente, né, como no caso do software, por exemplo. Então, imagine que a gente fixa um contrato com prazo indeterminado e passados 2, 3 meses daquela contratação, a outra parte diga, não, eu não quero mais, né, aqui te notifiquei com 30 dias de antecedência, eu não quero mais e vamos, né, parar por aí. Como que tu vai te assegurar que tu vai receber de volta aquele investimento que tu fez? Aí que entra a possibilidade da gente fixar uma cláusula de fidelidade, né? Ela pode aí ter 12, 24, 36 meses de prazo. E para que ela vai servir? Vai ser o tempo mínimo que aquela outra parte ela vai ter que ficar obrigatoriamente vinculada àquela contratação. Então, o que a gente pode prever no contrato? Bom, ele tem um prazo indeterminado, mas a cláusula de fidelidade é de 24 meses. Se essa outra parte quiser rescindir antecipadamente, antes desses 24 meses, ela vai ter que me pagar aí o valor, né, de todos esses meses que faltavam para fechar os 24, vai ter que me pagar uma multa de X% sobre esse valor restante aí, remanescente do contrato. É possível estabelecer isso. E essa multa, ela vai ser justamente para te remunerar de todo esse investimento inicial que tu fez, para tu não sair do prejuízo, né? Depois de investir todo esse tempo e todo esse dinheiro nesse produto ou serviço que estava sendo desenvolvido para essa empresa contratante, tá? E aí, sobre o prazo, né? Existe uma limitação em lei hoje desse prazo de fidelidade, que é considerado como abusivo ou não? Hoje a gente não tem uma lei que diga, tá, qual é o prazo específico para limitar essa cláusula de fidelidade. Existe entendimento dos tribunais que dizem que nos casos aplicáveis ao Código de Defesa do Consumidor, se estabelece um prazo de fidelidade para a pessoa física de 12 meses e de pessoa jurídica no máximo 24 meses, tá? Esse entendimento, ele é justamente aplicado aos casos que envolvem o Código de Defesa do Consumidor, que nem sempre vai ser o nosso caso, né? Porque como eu expliquei para vocês antes, são relações entre empresas, são relações negociais e às vezes não existe essa vulnerabilidade técnica, né? Como eu expliquei inicialmente. Então, mas pode ser que eventuais juízes apliquem como equiparação esse entendimento que existe para o Código de Defesa do Consumidor a esse caso concreto. Mas assim, vocês têm que avaliar como que funciona o negócio no caso concreto, como que funciona a atividade dessa empresa, porque às vezes para vocês não vai valer a pena esses 12 meses, esses 24 meses, daqui a pouco vocês vão querer estabelecer um prazo maior. É como a Angelina explicou, a gente ciente dos riscos, às vezes vale mais a pena para nós estabelecer um prazo maior, né, de fidelidade, por exemplo, de 36 meses, que aquilo ali tu sabe que vai remunerar o teu investimento, caso essa parte peça a rescisão antecipada, mas ciente de que existe o risco de discutir judicialmente depois, mas pode ser que isso não seja discutido, e para vocês seja mais benéfico incluir um prazo maior aí de 24 meses, né, se tratando de pessoa jurídica. Então, só para que vocês tenham ciência, hoje a gente não tem uma lei, então, que diga um prazo máximo, tá? Mas o que tem esse entendimento para Código de Defesa do Consumidor de 12 e 24 meses, mas fica livre aí para vocês estabelecerem um prazo maior para não terem nenhum tipo de prejuízo, né? Então, a gente tem que utilizar o contrato justamente a nosso favor. E aí entra a importância dos contratos personalizados. Uma questão que é bastante importante salientar quanto a essa cláusula de fidelidade é que tem alguns contratos que está disposto a renovação automática, né? Finalizou, como a Daniela explicou, eu tenho um prazo determinado de contrato de 1 ano. Finalizado esse 1 ano, se a pessoa não disse, olha, eu não quero continuar
está utilizando esse serviço, ele tem essa previsão de renovação automática. Para a cláusula de fidelidade não ser discutida posteriormente, é muito importante que se faça um aditivo contratual renovando expressamente a cláusula de fidelidade ou mesmo uma troca de e-mails. A gente tem uma falsa impressão de que contratos são tão somente aqueles documentos formais de muitas páginas, mas uma troca de e-mails, onde uma pessoa faz uma oferta e a outra diz concordo, aceito, ela é considerada também um contrato. Um contrato pode ser verbal, né? Então, assim, o melhor dos mundos é que, existindo renovação automática, exista um aditivo contratual renovando especificamente a cláusula de fidelidade, mas, se não for possível, se for oneroso, pelo menos uma troca de e-mails para aquela pessoa ter ciência de que também se renovou a cláusula de fidelidade. Caso contrário, é bastante discutível, porque assim, como a gente conceituou para vocês, responsabilidade civil contratual, ela desrespeitou o contrato, a inadimplência contratual já mostra, né, o ilícito, mas o contrato, ele não é absoluto. Existem coisas que são considerados abusivos, né? Então, e essa questão, né, a cláusula de fidelidade renovada automaticamente sem a ciência inequívoca da outra parte, ela é bastante discutível quanto à nulidade. Então, prestem atenção na hora de fazer o uso disso, tá? Por último, pessoal, essa cláusula a gente batizou aqui de cláusula degustação. Por que cláusula degustação? É bastante comum no meio de vocês a contratação de sistemas personalizados, né? Mas também existem vendas, né, licenciamentos de uso de softwares padrões, né? O alinhamento da expectativa com o nosso cliente, ele é fundamental para a gente ter certeza que a pessoa está entendendo exatamente qual é o objeto do contrato, o que ele está contratando, o que esse sistema realmente oferece. Porque se isso não está bem delimitado no objeto do contrato, daqui a pouco, essa pessoa está pedindo desenvolvimentos que não estão nesse escopo. Daqui a pouco, essa pessoa está achando que o software é insuficiente, está tratando essas customizações como se melhorias fossem, não entendendo que aquilo que foi oferecido é a proposta desse sistema e que qualquer coisa para além disso é pago à parte, é considerado uma customização. Então, como a gente faz isso? Porque, geralmente, essa parte, essa fase pré-negocial, ela acontece de forma menos, não é tão formal, é um telefone, é mesmo um bate-papo numa mesa de reunião. Então, como que futuramente, se esse meu cliente vier a entrar com uma ação para rescindir o negócio jurídico, porque eu não entreguei aquilo que ele tinha pedido, como é que eu vou fazer essa prova? Nem sempre é uma prova fácil. E principalmente quando a gente estiver falando de situações em que o juiz aplicou o Código de Defesa do Consumidor, é uma prova que não é fácil e é uma prova que eu, empresa, preciso fazer. Então, no nosso contrato e logo abaixo do objeto, onde a gente descreve aquilo que está sendo contratado, é importante que se tenha uma declaração do contratante dizendo que sim, ele experimentou, né? Ele degustou o sistema, o software, ele sabe exatamente aquilo que vai ser entregue para ele e ele concorda com aquilo. E assim,
Não basta que esteja no papel, né, gente? Isso é uma prática que realmente ela é muito importante para evitar problemas posteriores. Porque hoje, quando a gente fala de rescisão de negócio jurídico, né? Quero desfazer isso judicialmente, o que o juiz vai dizer? Tá, está desfeito o negócio jurídico, então tu tem que devolver o valor pago de forma atualizada. Bom, todo mundo aqui sabe o valor astronômico do IGPM, que é o índice que se usa para corrigir esses valores, o valor astronômico desses últimos anos. Então, pensem no tamanho do dano que isso pode vir a causar para a empresa, porque, como a doutora Daniela falou antes, quando existe uma contratação, existe tempo, né? Vocês pagam desenvolvedores, vocês investem naquele negócio. E quando há rescisão, eu ainda tenho que fazer a devolução atualizada. Então, essa prática, né, esse procedimento de permitir ao nosso cliente usufruir durante poucos dias, né, a ferramenta e fazer isso constar como uma declaração no contrato é algo que, existindo uma ação judicial para rescisão desse contrato, a tese da empresa vai ser muito simples. Mas tu sabia o que tu estava contratando, tu experimentou, tu declarou que era aquilo que tu queria. Ok, tu está querendo para além do contrato. Eu até posso fazer isso, é uma customização, mas eu não sou obrigada. É um plus, né? Então, assim, esse processo, essa pessoa, ela vai perder, independente se é consumidor ou não. Então, essa cláusula a gente deixou para o final, porque para esse nicho de negócio, ela tem muita relevância, tá? Então, assim, objeto do contrato bem delimitado e cláusula de declaração que foi experimentado esse sistema antes da assinatura do contrato, tá? Bom, gente, a gente pincelou, realmente o nosso tempo é um pouquinho curto e agora a gente vai abrir para eventuais dúvidas e discussões e esclarecimentos. Mas um recado que fica, e um recado que é muito importante, isso aqui que a gente falou hoje para vocês é o fundamental. Mas quanto mais personalizado for o contrato, ele vai ser mais assertivo. Contratos modelos não existem, porque cada empresa tem as suas particularidades. Então, assim, não basta simplesmente jogar isso como se fosse um checklist. A avaliação da empresa, e como muito bem colocou a doutora Daniela, a avaliação, inclusive, do cliente, para ver se é um potencial cliente para aplicação de Código de Defesa do Consumidor ou não, é fundamental. Então, assim, ó, não tratem esse nosso checklist como se ele fosse taxativo e bastasse. Existe uma avaliação jurídica para cada caso. Caiu. Mas o recado é esse, gente. Não abram mão da personalização. Um bom contrato é a profissionalização do teu negócio. Não adianta investir dinheiro em bons programadores, né, em uma infraestrutura excelente e deixar de olhar para o documento que é a coluna, que é a estrutura do teu negócio. Então, assim, valorizem um bom contrato, porque, como a gente explicou lá no início, tudo fica mais fácil a partir de um bom documento. A palavra dos negócios hoje em dia tem que ser prevenção. E não existe prevenção sem um bom contrato. Então, agora eu vou deixar a palavra com vocês. Espero que tenha sido esclarecedor.
E qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição para ajudar vocês. Obrigada, Angeline. Obrigada, Daniela. É bem legal a apresentação. Acho que o pessoal que tem bastante gente aí que é da área, né, de TI já deve ter vivenciado aí alguma experiência negativa por conta dessa questão de contratos, né? Nós já tivemos aqui muitas histórias, já acompanhamos muitas pessoas aqui que tiveram dificuldades, né? Por conta de, às vezes, não estar bem definido o escopo, ou, né? O que está sendo contratado, ou a empresa ter uma ideia e quem está fazendo a especificação, né, entender outra. Então, essas questões que você colocou aí são bem importantes, né? A área de TI, especialmente, tem esses pormenores, essas dificuldades, né? Não só dos sistemas que são customizados, mas aqueles que são desenvolvidos especificamente para um determinado cliente, que aí geram ainda mais, às vezes, dificuldades de entendimento, de especificações. É muito importante isso que vocês colocaram. Eu gostaria de saber se os nossos presentes. Boa tarde, Alfredo, presidente do Conselho Empresário. Olá. E aí vai fazer uma pergunta para as doutoras aí sobre os contratos. Deixa eu me atualizar aqui e vou fazer com certeza. Obrigado por vocês também estarem participando com a gente. A Adriana não conseguia entrar antes, quebrou meu óculos, tive que fazer um óculos novo. E aí... Então, mas eu vou... Nosso tema foi super importante aqui sobre os problemas que um contrato, às vezes mal redigido, pode gerar, tanto para a empresa que está fornecendo quanto para aquela que está contratando, né? Sim. Comentei aqui com as meninas que temos muitas histórias aí de contratos que geraram problemas para as nossas empresas e elas colocaram aí coisas bastante importantes. Depois você pode se atualizar, vai estar disponível. Eu vou fazer isso. A apresentação. Mas eu só quero complementar que eu achei o tema exatamente importante para passar para os empresários de uma forma geral, né, para a gente tomar os cuidados, e mesmo tomando os cuidados, às vezes a gente ainda resvala, né, e acaba tendo dificuldade logo na frente. E com todas essas mudanças que existem hoje, tanto no aspecto comercial como no jurídico, né, alterando situações e coisas, a gente tem que estar atento mesmo, e esse tema é absolutamente necessário para as empresas, né, tem que ter um apoio e gente de confiança junto, né, para você não errar ali adiante, né, porque às vezes faz um enorme esforço, a Adriana sabe quantas histórias a gente já teve aí de empresários e acaba tendo essas dificuldades porque tem uma palavra mal colocada, ou uma cláusula que não foi ressaltada, né? Então, eu entendo que é absolutamente necessário mesmo. E achei oportuno o tempo. Temos uma perguntinha, meninas, aí no chat também. Sim. Foi colocado aqui, quando não houver prazo de aviso prévio estipulado no contrato, pode-se entender que automaticamente de 30 dias? Não. O que acontece? E assim, a resposta é não, e a resposta não é boa. Por isso que é muito importante a gente estabelecer sempre um prazo. Porque o que acontece? Quando tu deixa sem uma delimitação de data, isso vai virar judicial e o juiz vai analisar qual que é o prazo proporcional. E aí, gente, quando se analisa o que é proporcional, entra num crivo que é muito subjetivo. Já tem jurisprudências que são as decisões de processos judiciais que entendem que contratos de anos podem ser rescindidos em 8 dias. Então, o prazo, assim, o que se pressupõe na ausência não é 30, pode ser muito menos. Então, imagina, né, o investimento que a pessoa fez naquele contrato, que já está aí perdurando por anos, e a outra parte simplesmente te avisa com um prazo de 15 dias de antecedência que ela não quer mais permanecer com aquele contrato,
né? Imagina o prejuízo que isso pode trazer, os danos que isso pode trazer. Então, uma simples menção no contrato, né, que muitas pessoas, muitas partes não dão a devida importância, acabam utilizando modelos padrão, né, para sem personalizar para aquele caso concreto, estabelecem um prazo baixinho ou nem estabelecem, né, nesse caso, por exemplo, e são surpreendidos com a outra parte dizendo que quer rescindir. Então, vejam, né, a importância da gente estabelecer um prazo de acordo com aquela contratação, de acordo com aquelas partes que estão, né, formalizando aquela negociação, para a gente evitar um prejuízo. Então, é justamente aquilo que a gente falou, né? É aquele cuidado preventivo. A gente tem que prever todos os riscos e tem que prever, não adianta, a gente tem que prever que pode dar errado, né? E se pode dar errado, o que a gente vai ter para usar em nosso benefício, né? E para não aumentar o nosso prejuízo, né? Então, é bem importante. Uma avaliação que é super interessante de se fazer quando se elabora um contrato é o quão dependente eu sou financeiramente daquele contrato. Porque, por exemplo, não necessariamente é o caso de vocês, tá? Mas criando uma situação. Supondo que eu tenho um cliente que ele responde por 60% da receita da minha empresa. Imagina, mesmo que tá lá 30 dias, imagina se eu só tenho 30 dias para me reorganizar comercialmente, inclusive. Isso pode gerar demissões, isso necessariamente vai exigir que a minha infraestrutura interna seja manejada. Então, assim, essa avaliação do grau de dependência que eu tenho com aquele cliente também é fundamental na hora de colocar um prazo. 30 dias é muito? Não acho. 60 é muito? Não acho. Tem situações em que se precisa 120 dias para uma organização, para que, aquele contrato não me faça falta a ponto de, inclusive, colocar a situação financeira da minha empresa em risco. A análise do prazo é algo fundamental no contrato. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Uma situação real. Eu tenho uma empresa que eu presto serviço há muitos anos. Eu acho que uma pessoa que está hoje lotada dentro desse contrato tem alguma coisa, eu acho, na ordem de 12 anos ou 13 anos já, prestando serviço para a empresa. Tá? E eu sei que existe uma possibilidade deles romper o contrato e eventualmente até contratar essa pessoa para dentro do... Eu acho, agora eu não olhei o meu contrato, eu acho que eu tinha lá um tempo de rescisão de 60 dias para acontecer isso. Né? E eu, de certa maneira, eu quero fazer. Existe possibilidade da gente pleitear um valor adicional, ou tu acha que se está no contrato não tem o que fazer? Na verdade, as partes podem fazer um aditivo, né? Sempre é possível fazer um aditivo contratual estabelecendo um prazo diferente, se for o caso, né? E claro, nesse aditivo vai ter que ter aí a concordância de ambas as partes, mas nada impede que vocês façam essa negociação e estabeleçam um prazo maior nesse aditivo, né? E, inclusive, quanto a esse caso, é possível colocar uma cláusula vedando contratação de alguém que trabalha com o senhor, por exemplo. Não sei se eu compreendi bem a questão, mas se o senhor tem um cliente, né? Isto. Que rescinda com o senhor e ainda venha a contratar alguém na sua empresa para desenvolver uma atividade semelhante, isso fere, né, a livre concorrência. Isso não é justo. E essas cláusulas que proíbem por determinado tempo a contratação de um funcionário, elas são plenamente possíveis e são importantíssimas também. A atividade agora diminuiu um pouco, mas na época que estava mais forte, principalmente na indústria, a gente tinha lá que não podia contratar nenhum funcionário, nem eu deles, nem eles da gente, sei lá, por um período de 6 meses. Tinha algumas cláusulas dessa forma. Isso é possível fazer, né? Sim. Inclusive por períodos maiores, inclusive. Porque 6 meses é pouco. É pouco.
E essas leis, isso não alterou no Código Comercial, ele é aceitável. É aceitável e é plenamente aplicável. Mas tem que estar previamente escrito, né? Se não estiver, também não tem o que reclamar, né? Exatamente. Salvo, vamos lá, né? Salvo se essa pessoa que saiu da sua empresa foi trabalhar com esse ex-cliente e está desenvolvendo algo muito semelhante com o que o senhor desenvolvia, daí a gente não está falando nem da questão da contratação de um funcionário do senhor, mas aí a gente está falando em propriedade industrial. Daí são coisas diferentes, né? E isso é vedado. Sim. Perfeito. Obrigado. Adriana está sem som. Está sem a voz. Adriana, agora foi. Deu. Deve ter batido aqui e fechei de novo o microfone. Uma pergunta que acontece bastante, que eu já vi várias discussões, é que quando há uma discussão entre aquilo que foi contratado, que foi entregue, não há concordância, né? Eu encomendei isso, não, mas eu te entreguei que tu me encomendou, e aí o cara discorda que não foi aquilo exatamente que ele encomendou. É uma questão bem difícil, porque é uma questão técnica, né? Normalmente, como que se dá essa discussão juridicamente quando há essa discussão técnica entre o que foi encomendado e o que foi entregue? Assim, a gente costuma analisar nesses casos o que a gente tem de prova documental, né? Eventuais e-mails que foram trocados, mensagens no WhatsApp, tudo esses documentos que foram utilizados ali quando da negociação entre as partes para tentar comprovar, né, o que foi contratado e o que foi entregue. Quando é uma questão muito técnica, em alguns casos as partes até pedem uma perícia judicial, tá? Para que um técnico verifique, né? Como o juiz ele não tem essa competência técnica para verificar situações muito particulares, o que acontece é que às vezes é designado um perito, tá? Para analisar esse tipo de caso, e aí o perito analisando vai definir, né? Se realmente aquilo que foi entregue não condiz exatamente com o que foi contratado. É isso mais ou menos que está sendo aplicado hoje nas decisões judiciais, tá? Mas então documentar tudo é muito importante. E se, né, for necessário aí levar para um processo judicial e somente os documentos não forem suficientes, por ser uma coisa muito específica, muito técnica, a gente pode ter o auxílio aí de um perito judicial para resolver a questão. Porque a prova testemunhal, nesse caso, acaba sendo muito frágil, né? Porque quem presencia essa negociação são pessoas que têm interesse. Então, realmente, é uma questão ou é documental ou vai ser pericial. Testemunhal é bem complicado. Imagino. Exatamente. Aqui a gente já teve várias discussões nessa linha e uma coisa que acabou tornando um pouco mais fácil foi justamente que o contrato previa entrega por módulos. Né? Então, aí ao final, até X módulos se concluiu que estava ok, né? E que só se discutiu poucos módulos, que eram, sei lá, vários, 12, digamos, e ficou a discussão restrita a 2, Sim. Por exemplo. Né? Então, esses entregáveis acho que foram bem importantes no caso de TI, né? Você ter esses marcos de forma que possa ser conferido, né, o que foi entregue. Com certeza. A própria proposta comercial é muito importante, né? Então, assim, não adianta ter um bom contrato, prevendo todas essas questões que a gente passou para vocês, e ter uma proposta comercial que está completamente divergente com aquilo que está escrito no contrato. Então, assim, o negócio, para dar certo, ele tem que nascer bem feito, né? E essa delimitação do escopo do que vai ser entregue, ela tem que estar bem feita desde a proposta comercial. Tu está dizendo que interfere a proposta comercial, no caso judicial, com o contrato, ele acaba tendo peso? Total, porque assim, vocês já devem ter ouvido falar nessa máxima, a proposta é vinculante.
Aquilo que tu propõe e aquilo que é aceito se forma um contrato. E mesmo que depois eu tenha um outro contrato com cláusulas diferentes, se essa pessoa vier discutir, qual que é o contrato que está certo? Qual que realmente é aquele que define o que eu contratei? Abre uma discussão completamente desnecessária. O que se aplica muitas Deixa vezes... eu te perguntar, então, uma... Oi, desculpa te interromper. O que se aplica muitas vezes nesses casos é que tem uma cláusula no contrato que diz que aquele documento ele vai se sobressair sobre todas as negociações anteriores que foram firmadas pelas partes, né? Sobre todos os eventuais outros documentos. Não, aquele documento ali é o que vale. Isso é interessante até para evitar essa discussão judicial, né? Importante isso, bem interessante. Certo. Então, a saída para isso é você colocar no contrato. Então, a saída para o que as negociações interessam é só o contrato valendo, né? Essa cláusula é super importante, tá? Mas ela por si só não é suficiente. O ideal é evitar que a proposta não esteja conversando com o contrato. Porque, veja bem, tem lá essa cláusula. O contrato se sobressai sobre todas as questões. Bom, vamos lá. A Angeline tem lá uma proposta comercial bem enxutinha, explicando o que vai ser entregue. E, em contrapartida, o contrato que foi assinado é um contrato de 30 páginas, que essa cláusula está lá perdida no meio, sem ter nenhum negrito, sem ter nenhum destaque para saltar os olhos. Como a gente está falando de uma relação de adesão, é possível que se questione no judiciário. Bom, mas será que essa pessoa tinha ciência de que o que estava no contrato de fato se sobressaía? Então, assim, a cláusula ela é importante, porque abre uma linha defensiva para o jurídico da empresa, mas ela não elimina o risco de o que valer mesmo é o que vai estar na proposta. Por isso que a proposta precisa conversar. A proposta pode, inclusive, fazer parte de um anexo do contrato. Esse é o melhor dos mundos. Com certeza, se houve aí uma mudança na negociação no meio do caminho, né? Ter tudo documentado, né? A proposta dizia uma coisa, mas aí tu me mandou a proposta por e-mail. Eu não concordei com o ponto A, B e C. Então vamos fazer um contrato estabelecendo diferente. Vai estar tudo documentado, vai ter uma ordem lógica para mostrar para o juiz, né? Se entrarem com uma ação. Não, a gente mudou a negociação no meio do caminho, não é essa proposta inicial que vale. Então, a importância de deixar sempre tudo muito bem documentado, né? Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Apresentamos uma proposta e começa a negociação, vai andando. No final, a gente manda uma proposta final sobre tudo que foi negociado, antes de fazer o contrato? Olha, não é necessário, tá? Se tu tem o caminho das negociações bem registrado, não precisa mandar uma nova proposta. Mas no contrato, a gente pode, inclusive, narrar, considerando que as partes em negociação estabeleceram X, Y, Z, considerando que após negociações se chegou ao escopo final do contrato, a proposta em anexo, não precisa mandar de novo, o senhor entende? Mas o importante é trazer clareza. O contrato, e a gente usa isso como uma máxima aqui no BVK, o contrato ele tem que ser transparente para ambas as partes, não cabe juridiquês. E aí, quanto mais informação a gente puder trazer, a gente só tem a ganhar. Perfeito. Obrigado. Então, tá. Daniela e Angeline, muito obrigado pela excelente palestra de vocês. A SoftSul agradece muito esses esclarecimentos, né? O Acompanhe é um evento que acontece todos os meses e a ideia é trazer para os nossos filiados justamente
essa possibilidade de interagir, de conversar com um especialista sobre esses temas tão importantes, né, que afetam diretamente o dia a dia das empresas, né? Aqueles que estão nos assistindo, que quiserem mandar sugestões também de temas, a gente está sempre aberto a receber essas sugestões de vocês. Afinal, o evento é para vocês, empresas, empresários, empreendedores, né? A gente agradece demais a parceria da BVK, que está sempre aqui disponível. Já vou te passar a palavra, Ana. Está sempre disponível aí para as nossas empresas, esclarecendo as dúvidas, né? Oferecendo uma consultoria com valores diferenciados. Então, assim, usem esses benefícios, né? Eles estão aqui à disposição de vocês. Agradeço muito as palestrantes, vou abrir aqui a palavra para a Ana, que é a sócia da BVK, está sempre aqui nos acompanhando. Pode falar aí, Ana. Tá bem, então. Pessoal, boa tarde a todo mundo que está aí. É o nosso terceiro evento, né, juntos, né, Adri? Então, isso. E eu, em nome do BVK, eu venho aqui agradecer mais uma vez essa oportunidade. Eu comentava contigo antes o quanto esse tema que as colegas trouxeram é relevante, né? O quanto isso impacta no dia a dia das empresas, o quanto é importante ser personalizados esses contratos. Então, eu acho que quanto mais informação nós trouxermos para o associado, e parabéns ao SoftSul por proporcionar isso aí. Eu acho que a informação tem que chegar de uma forma clara, de uma forma simples, que é o que a gente buscou fazer. Então, Adri, muito obrigada a todos os presentes, colegas, doutoras aí, obrigada também pelo conteúdo, acho que ficou muito bom. O nosso material vai ser compartilhado, né, Adri, com todo mundo. Isso. A Vou gente disponibilizar o material aí no YouTube da SoftSul. Tá bom, então, Adri, muito obrigada. Ficamos, então, só pela próxima, no mês de julho, estamos juntos novamente. Obrigada, pessoal. Até o próximo encontro. Abraço a todos. Obrigada. Obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigada.